Boa noite, igreja. Querido, quando o Gustavo subiu aqui nesse lugar, eu comecei a chorar e não parei mais. Porque eu vejo muito de Deus na minha casa. E eu sou ministrado por Deus todos os dias pelo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Como o Gustavo testemunhou aqui um pouco. E não era para mim estar aqui, ó, ele descendo do altar e eu subindo e ele me entregando o mesmo microfone. Porque o Gustavo pequenininho, eu levava ele por bar e botava em cima da mesa. Cansei de levar o Gustavo por bar. Faz festa, vaquejada. Não era para nós estar trocando um microfone. O desejo de Satanás é que ele estivesse enchendo o meu copo de bebida ou eu o dele. Mas se você decidir mudar e se entregar, a história é outra. Pode aplaudir ao Senhor, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja para Ele. E hoje está aí o Gustavo, um grande homem de Deus. A Flávia, querida, eu sou um homem privilegiado. Hoje quando amanheceu o dia não, quando eu acordei, né? Porque quando eu acordei o dia já tinha amanhecido, faz hora. Eu disse, Deus, cadê a Flávia, hein? Né? Ela acordou aí, tomou banho, pegou a moto dela e disse que foi pro culto. Eu disse, ela foi sozinha de moto. Essa hora ela está na igreja. Tinha culto das crianças. Querida, ela não dorme direito de noite. Envolvida. Se você tem um filho, você que é crente, e você não está envolvendo ele no reino de Deus, você está errado. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu estou errado. Eu estou dizendo e é verdade, você está errado. Seu filho, ele tem que estar envolvido nas coisas de Deus. Os cultos de jovem. Ah, meu irmão, lá é pressão dela, amarrou o Gustavo. E aí, tu não vai pro culto não? O outro dia, eu vou, e tu? Aí o Gustavo disse, eu vou já me arrumar. Ela disse, eu tô pronta. Reunião dos jovens. E ela tá dentro. Eu digo, minha filha, vá. De manhã cedo, a minha filha veio pro culto trabalhar na obra de Deus. Hoje à noite, meu filho aqui em cima, fazendo o momento da oferta. Tudo isso por causa de decisões. Não olhe para a minha vida e diga, é porque Deus é bom com o pastor Cícero. Deus é bom para com todos. É a nossa decisão. Decida adorar a Deus e viver para Ele. Que essas coisas vão alcançar a sua vida, vão alcançar a sua casa. E nessa noite, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4. Do 1 em diante. Glória a Deus. Quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês procedem. Agora, pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês, pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos
e asseguramos, porque Deus nos chama, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Eu quero falar nessa noite sobre santidade. Ser santo é ser separado. Ser santo não é vir para a igreja todo culto. Ser santo é você se dedicar a Deus e viver totalmente para Ele. Ser santo também é você se santificar. Santificação é um processo diário. Todos os dias você tem que dizer não. A santidade, ela é um lugar em Deus que só entra neste lugar quem deseja Deus. Tem pessoas que podem até dizer, eu estou todos os dias na igreja, eu estou todos os dias lendo a palavra, mas o verdadeiro crente não é aquele que lê a palavra, é aquele que pratica ela. E ser santo é você viver no Espírito. A santidade, ela é um caminho que nos leva a Deus. Não tem outro caminho. E Deus tem falado muito no meu coração esses últimos dias sobre santidade, sobre ser separado, sobre não deixar se misturar com o mundo. Porque as propostas são muitas. É ou não é, querido? São muitas propostas. Nós somos confrontados com o pecado, nós batemos de frente com ele todos os dias, por mais que você esteja alinhado com Deus. Você vê o meu filho aqui em cima, líder de célula, homem de Deus. Pra quem não sabe, ele tá noivo, vai casar. Ele já zangar comigo. Rapaz, moço, se eu falar um negócio desse comigo. Tá noivo, vai casar no final do ano, amém, Gustavo? A cara dele lá, ó. Na hora que eu descer daqui, ele vai dizer, rapaz, mas se eu fizer uma propaganda desse tamanho. Homem de Deus. Mas eu, a mãe dele e ele tem pago um preço por isso. Andar em santidade é andar fazendo a vontade de Deus. E andar em santidade é andar em obediência. Nós temos que obedecer a Deus, não porque o meu líder mandou, não porque o meu discipulador mandou. Eu tenho que obedecer a Deus porque eu amo Ele. E eu quero viver em santidade. Mas existem pessoas que chegam neste lugar, aceitam a Jesus. E quando o seu líder diz, olha, isso não pode. Mas por que não pode? Porque a Bíblia diz que não pode. Eu não sei se você já observou, tem pessoas que chegam na igreja e não crescem. Sabe por que não cresce? Porque não obedece por inteiro. Obedece por parte. E Deus, Ele não quer lhe abençoar apenas um pedaço. Ele quer lhe abençoar completo. E para que isso aconteça na sua vida, tem que ter obediência. E para que você obedeça, tem que ter algo que às vezes a gente não quer fazer. É renúncia. É deixar de fazer muitas coisas que a sua carne deseja. Muitas coisas que você gosta de fazer. Mas muitas pessoas não querem abrir mão. Muitas pessoas não querem dizer não para o seu desejo. E sem santidade, você não pode ver a Deus. Não tem como você dizer que é crente, que é santo e odiar o seu irmão. Ao mesmo tempo que você odeia alguém, Jesus ama e quer salvar. Essa pessoa que você não consegue nem ouvir a voz, Jesus ama ela e quer salvar ela. E se você não ama pessoas, é porque o Espírito Santo não está dentro de você. Porque Jesus, Ele veio para este lugar
para a terra, e tudo que Ele fez foi nos amar, e até hoje esse amor tem alcançado a minha vida, tem alcançado a sua vida. E ser santo é você olhar para uma pessoa que está ali ofendendo e dizer: eu te amo, eu vou te ajudar. Ser santo é você dizer não para o pecado, e todo dia entrar no seu quarto e dizer: Deus, eu reconheço que eu sou fraco, e eu preciso da tua ajuda. E sabe o que acontece quando você fala isso para Deus? Ele entra no seu quarto e Ele lhe fortalece com a presença dEle. Você sai daquele lugar renovado. Não adianta você dizer: ah, pastor, eu tenho 1 ano, 2 anos, 10 anos de crente, eu estou na igreja todo final de semana. Cuide do seu coração. Porque Adão, ele estava no jardim do Éden, mas vi lá eles caíram. E Jesus, ele foi para o deserto ser tentado por Satanás, e lá ele venceu. Não é apenas o lugar em que você está, geograficamente falando, é o que está dentro de você. Porque se tem a presença de Deus dentro de você, você pode estar lá em São Paulo, sozinho, lá no Rio de Janeiro, sozinho, aonde for. Mas você vai temer a Deus. Você não vai tocar no pecado. Você não vai tocar no pecado. Eu me lembro de uma vez que o Acris me chamou para ir na Barra do Corda Marreiro. O Acris está aí? Acho que não está, não. Ele está para São Luís. Ele disse assim: pai Cícero, bora lá na Barra do Corda, mas eu deixar uma moto no seu carro. Eu tinha um Celta e uma carrocinha. Eu disse: bora. E a gente foi. Deixar a moto que ele tinha vendido. Chegamos lá naquele lugar, o cara, dono da moto, estava separado da esposa. Lá era confusão. Chegamos na hora da confusão. E aí a mulher dele, chegamos lá, a mulher dele, não, ele saiu nesse instante, ele tá ali num cabaré. Uma crise, você sabe como é uma crise, né? Ele olhou para mim e disse: pai Cícero, bora lá buscar esse homem. Aí eu olhei para ele e disse: no cabaré. Ele: bora. Bora. Querido, chegamos lá, o som tava ligado. Um monte de homem bebendo, um monte de aquele desmantelo, não tem? O Acris entrou e: quem é a dona? Aquele jeitão dele. A mulher levantou a mão, ele: desliga o som. Aí eu disse: para aumentar o padre. Quando desligou o som, ele disse assim: ó, gente, esse homem aqui, ele é pastor, não era nem pastor, ele é pastor e ele tem um negócio para dizer para vocês. Eu: rapaz. E eu: pô, é agora. Querido, nós saímos da Barra do Corda. Nós deixamos aquele homem e a mulher reconciliados. A dona daquele bar disse: olha, vocês acabaram com a festa aqui hoje. Sabe, eu lembrei disso agora. O Acris é topado. Mas o que eu quero dizer para vocês é: o que é que está dentro de você? É santidade. Santidade é amor e temor a Deus. Isso é santidade. A santidade, quando você está cheio de Deus, você quer ajudar pessoas. Não adianta você dizer para mim: ah, pastor, eu estou cheio de Deus, e você não ajuda ninguém. E você anda mentindo, enrolando um e outro. Não existe santidade dessa forma. A santidade, ela é um caminho maravilhoso que nos leva a Deus. E o que você tem que fazer é tomar a decisão na sua vida de viver uma vida de santidade. Ah, irmão, se isso não é fácil. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. Mas é possível. É andar no Espírito, é fazer aquilo que Deus quer. É praticar as obras todos os dias que agrada a Deus. Você acha que é fácil? Tem dia que até dentro de casa é difícil. Né, meu amor? Tem dia que até dentro de casa é difícil. Tem dia que o Gustavo diz assim: ei, pai, o que é, moça? Pai, moça, a mãe hoje não está normal, não. Hoje a mulher está braba. E o que foi, cara, que tu fez com ela? A Flavinha passa por mim e faz só uma cena: a mulher hoje está valendo. Eu digo: rapaz, só tem um jeito, é nós dar uma volta, nós três, deixa ela aí dentro de casa.
Tem dia também, querido, que eu estou agoniado. Tem dia que eu digo, eu vou orar um pouco, porque hoje eu não estou aguentando nem eu. Eu vou orar, eu vou dizer, Jesus, pelo amor de Deus, dá um jeito nesse homem aqui, que eu não aguento ele hoje não. Mas quando você deseja, querido, mudar, Deus transforma a sua vida. Deus lhe dá força. Talvez você está aqui nessa noite dizendo, eu nunca levantei minha mão porque eu tenho medo de não conseguir. Mas entenda uma coisa, você tem que tomar essa decisão e permanecer nela. E a força quem vai lhe dar é Deus. Eu não esqueço de quando eu me converti. A primeira semana que eu me converti, querido, eu amanheci o dia com gosto de cerveja na boca. Eu dizia para Deus, não era, amor? Eu digo, Deus, eu estou com gosto de cerveja na boca e é a Antártica. Ela dizia, como é que tu sabe? Eu disse, é porque eu gosto de tomar a Antártica. Eu dizia para ela, e a Antártica? Sei nem se nem existe essa cerveja. É sério. E eu me lembro de uma vez que quando acabou o culto, eu gosto de falar isso. Porque a Deus, quem se converteu primeiro lá em casa foi eu, viu, gente? Eu estou avisando para vocês que o povo pensa que foi a Deus. Um dia uma irmã disse assim, ei, irmã Deus, eu sei que esse homem deu trabalho para ir para a igreja, hein? Aí eu olhei para ela assim, quem deu trabalho foi ela. Você lembra, pastora Daniel? A pastora Daniel perguntava assim, e a tua mulher não vem para a igreja não? Rapaz, ela não vem não. Eu ia sozinho para a igreja. Chegava na igreja, quando acabava o culto, eu tinha 3 minutos para chegar em casa. Não podia conversar com ninguém, porque eu não tinha confiança. E eu me lembro de uma vez que eu falei, eu pelejei, Deus, vamos para a igreja, eu quero ir, eu quero que tu vá para tu conhecer os irmãos. E ela, eu não vou não, que daqui um dia tu tá bêbado aí, me fazendo vergonha. Aí nesse dia eu estava cansado. Olha, tem dia que é difícil, querido, mas quando você toma a decisão, você crente, tem que andar com crente. Olha, crente que anda com descrente se desvia. E eu me lembro que acabou o culto, eu estava zangado. Eu disse, rapaz, eu vou dar uma volta na rua hoje. Não aguento mais não, aquela mulher não quer... Eu me lembro quando eu liguei, uma popzinha que eu tinha, o pastor Raniel agarrou no retrovisor. Aí ele disse assim, tu vai para onde? Aí eu olhei para ele, eu vou para casa. Mas eu não ia para casa. Aí ele, pois vá, meu irmão, vá para casa. Querida, ali foi a voz de Deus. Foi a voz de Deus. E eu fui para casa. E eu dizia para Deus, Deus, vamos para a igreja. E ela nunca queria ir. A Flávia era de colo. E eu me lembro no dia que eu fui me converter, eu disse, Deus, eu queria que tu fosse para a igreja hoje. Isso era às 4 horas da tarde. Essa mulher era terrível, pastora. Eu botava, o pastor Raniel me deu um CDzinho. Era CD ainda, eu ia para casa e eu botava o CD de música evangélica. Sabe o que ela fazia? Ela tirava e botava Silvano Salles. Era. Não era, amor? Era uma música que eu gostava de ouvir. Eu botava o CD e eu ia tomar banho. Quando eu estava tomando banho, eu ouvia Silvano Salles tocando. E eu, rapaz, bicho, essa mulher minha, ela está endiabada. Querido, mas você não está entendendo, não. Eu tinha tomado uma decisão. Podia tocar Silvano Salles de noite. O meu ouvido ouvindo, mas o que estava dentro do meu coração era outra coisa. E eu me lembro que no dia que eu fui me converter, eu disse, Deus, vambora. Ela disse assim, eu não vou não. E eu olhei para ela, eu disse, pois que tu vá ou não, eu vou. E quando deu na hora do culto, ela se vestiu e foi. Estava fazendo cena. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, é uma decisão. Decida viver em santidade. Ah, pastor, mas é porque eu odeio fulano de tal. Decida amar essa pessoa. Ah, pastor, é porque eu não consigo largar a pornografia, a prostituição, o adultério. Deus é muitas vezes melhor do que isso. A presença de Deus não tem preço. Se apaixone por Ele. Pare de andar com a sua vida em perigo. Você acha que foi fácil? Ou tem sido fácil? Até hoje não é, querido. Porque até hoje o pecado chega.
Porque Deus permite que isso aconteça, porque Ele quer saber onde está seu coração. E o pecado chega diante de mim e eu digo, não, eu quero é Deus. Isso aí já não faz mais parte da minha vida, porque eu decidi viver por Ele e para Ele. E isso eu tenho feito. Mude de nível de obediência. Não obedeça apenas porque tem que obedecer. Obedeça por prazer. Oferte e dizime por prazer. É isso que é viver em santidade. Viver em santidade é isso. É você ajudar o seu irmão. Se você é crente e pessoas ao seu redor não têm sido transformadas, tem algo errado na sua vida. Porque nós somos luz. Nós somos sal. Aonde nós chegar, nós colocar nossos pés, as nossas mãos, aquele ambiente, aquelas pessoas têm que mudar. Porque o que eu carrego dentro de mim é o Espírito Santo de Deus. As pessoas têm que olhar para mim e ver que tem algo diferente. Que esse diferente é a santidade. A tua esposa, você que é casado, ela tem que confiar em você. Não porque você está pedindo confiança, mas é porque ela vê Deus em você. Você não precisa ter uma senha no seu celular que ninguém saiba. Você não precisa. Você não precisa de uma senha secreta no seu telefone. Você só precisa ter Deus dentro de você. O que você precisa ser é apaixonado por Deus. O que você precisa ter é Ele dentro de você. O que você tem que ter é desejo no seu coração de estar na presença dEle todos os dias. E ter nojo do pecado, querido. Se tem algo que você tem que odiar, é o pecado. Não perda o seu tempo dando beliscada no pecado. Com pecado de estimação, não, querido. Não perda seu tempo com isso. Quando eu vejo ali o jovem rico conversando com Jesus, e Jesus ali começa a dizer para ele, olha, você tem que fazer isso, vender tudo que você tem, dar para os pobres. E aquele homem, quando ele começa a conversar com Jesus, é incrível. Porque Jesus fala, oh, você tem que fazer isso. Ele, eu já faço tudo isso. Meu filho, esse é o caminho, eu já ando por esse caminho. Mas na hora dele renunciar a tudo, ele não quer, querido. Aí quando você lê a palavra, sabe, eu fico espantado com a decisão de Zaqueu. Porque Zaqueu, Jesus fala, olha, eu vou me hospedar na sua casa. E ali ele desce daquela árvore. E ali ele está com Jesus e do nada, aquele homem se levanta. Precisou Jesus falar para ele, olha, você tem que devolver o que você roubou das pessoas. Você tem que abençoar os irmãos. Não precisou, querido. Ele levantou e disse, Senhor, se eu fiz mal para alguém, se eu peguei, se eu roubei algo de alguém, eu quero devolver em dobro. Ali aquele homem se levantou e disse, sabe o que? Jesus, eu quero mudar de vida. Eu quero te adorar, eu quero ser diferente. Porque, querido, entenda uma coisa. O meu passado, ele só vai servir para me glorificar o nome de Deus. Para me dizer, olha, um dia eu era isso. Um dia eu traía a minha esposa, um dia eu roubava, um dia eu mentia, e eu encontrei um homem, que o nome dele é Jesus, e ele mudou a minha vida, e nada disso eu pratico mais. Zaqueu se levanta e diz, olha, eu quero devolver, eu quero consertar tudo que eu fiz de errado. Porque o meu passado, ele só vai servir para me glorificar o nome de Deus. Mas isso só pode acontecer se você decidir viver em santidade. Quando você vive em santidade, tem momentos que não precisa nem você falar.
Por exemplo, dentro de casa, para você ensinar um filho. Tem situações que nem precisou eu falar que ele estava errado. Porque ele sabe a vida que eu tenho vivido. O Gustavo, a Flávia, a minha esposa, as pessoas que andam perto de mim, eles sabem a decisão que eu tenho tomado. A decisão que eu tenho tomado é: Deus, eu quero te obedecer. E Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Na minha vida financeira, Deus tem me abençoado de uma maneira que eu nunca nem pensei que eu ia viver o que eu estou vivendo. E outro dia eu disse para minha esposa, nós conversando no nosso quarto, que casais têm que conversar junto, casais têm que orar junto, casais têm que fazer propósito junto. Vai ter hora que você vai fazer só? Vai, mas tem que fazer junto. E eu falei para ela: Deus está fazendo tantas coisas grandes na nossa vida, tantas coisas novas, que às vezes você se assusta. E eu disse para ela: se eu perceber que essas coisas estão me afastando de Deus, se eu pelo menos desconfiar, eu não quero nada disso. Eu abro mão de tudo. Sabe por quê, querido? Porque eu não quero mais voltar para aquele lugar. Que lugar? Um lugar de pecado, um lugar de lama, de destruição, um lugar de dor. Eu não quero mais voltar para aquele lugar que eu andei, que aquele lugar ele tem uma distância gigante entre o homem e Deus. Eu não consigo mais viver longe de Deus. Sabe, quando eu penso nisso, chega dói dentro de mim. Se eu desconfiar que essas coisas vão me afastar de Deus, eu abro mão de tudo. Sabe por quê? Porque eu estou aqui neste lugar. Quando eu falo neste lugar é em Deus. Não é pelo que Ele tem me dado, não. Não é pelo que Ele tem feito. Eu estou nesse lugar é porque eu amo Deus e eu quero estar perto dEle. Você sabe o que é você estar perto de quem você ama? Eu quero estar perto dEle. Eu quero abraçar Ele. Porque um dia eu fiz igual Zaqueu. Eu disse: eu quero. Eu disse: Jesus, eu quero mudar. Jesus, eu quero viver em santidade. E a minha esposa sabe, ultimamente, o tanto de propostas que tem chegado na nossa porta. E eu olho para Satanás e digo: olha, eu escolho Deus. Porque eu estou aqui nessa terra não é para ganhar dinheiro não, é para ganhar almas. Deus tem me colocado em alguns lugares, não é porque Ele quer que eu ganhe dinheiro não, é para me tocar em pessoas. Nós estamos em uma nova loja, e lá tem mais funcionário do que na outra. E a gente começa a conhecer e conversar, são pessoas maravilhosas. E eu disse para Deus: olha Deus colocou nós nessa nova loja, não é para nós ter mais uma loja. É para nós trazer Jesus para essas pessoas. Porque é isso que Jesus quer. Jesus lhe coloca no lugar para isso. Jesus lhe dá um carro, uma moto, não é apenas para você ter um carro. É para você abençoar pessoas. Um dia eu estava na Iba e tinha um grande homem de Deus pregando, há muitos anos atrás. E ele disse: olha, no dia em que Deus te der um salário maior, não é porque Ele quer que você ganhe mais. É porque Ele quer que você abençoe mais pessoas. E a renúncia é grande. E muitas pessoas não estão com a sua vida alinhada com Deus, porque não quer renunciar. Porque não quer ir onde uma pessoa que ela brigou e dizer assim: olha, me perdoe. É porque não quer obedecer o seu líder.
É porque está zangado com o pastor, porque o pastor repreendeu ele. Tem hora que a deusa diz assim: meu filho, mas tu gosta de ir no gabinete? Ali naquela salinha, ó. Olha para lá, querida. Ali é o gabinete do pastor Claudivan, para quem não sabe. E eu digo para ela, sabe o que? Eu digo: Deus, o gabinete é um lugar onde você é esticado. Ou tu cresce ou tu cresce. Por isso que eu gosto de ir naquele lugar. Imagine aí, querido, você está no gabinete, sentado diante de um profeta de Deus. E aí? Se tem uma coisa que eu gosto é de ouvir o meu pastor. Tem hora que eu chego onde ele empolgado para me falar uma coisa, e eu falo empolgado, aí ele olha para mim e diz: tá errado isso aí. E eu: rapaz, bicho, eu errei aqui de novo. Tô errado, pastor? Tô. Tá. Moço, pois eu quero é mudar. Eu quero é mudar. O que eu quero é andar alinhado com Deus. Eu não quero olhar por lado não, querido. Olha, quem olha por lado está ensaiando olhar para trás. Eu quero andar alinhado com meu Deus. E o meu pastor, ele é um grande homem de Deus. Essa liderança é homens e mulheres de Deus. Essa igreja é uma igreja amada pelo Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado desse povo. O que nós temos que fazer é andar em santidade. É dizer: Deus, eu quero oferecer tudo que eu tenho para o Senhor. Deus, querido, chega de meninice. Olha, eu tenho visto muito crente perdendo tempo com discussãozinha entre um e outro. Eita, coisa triste, né? Crente que se zanga com o irmão e não manda mais nenhuma mensagem para o irmão. E passa por ele no culto, quase não olha. Ah, que tu tem sorte que se eu fosse Deus. Crente birrento. Crente que o seu pastor, que o pastor Raniel mandou uma mensagem e disse: olha, tu tá faltando no culto de jovem demais. Ele já se zanga com o pastor Raniel. Passa pelo pastor Raniel, nem olha. Para a pastora Dayana. O líder de rede manda mensagem e diz: ó, tu não me mandou o relatório da célula. Pronto, zangou. Querido, pelo amor de Deus, viva intensamente em Deus. Essas coisinhas que você acha que é uma coisinha, isso aí lhe impede de você crescer. Isso impede você de subir mais um nível. Às vezes o cara está lá na casa da família, o pai e a mãe dizem alguma coisa, rasangou. A sua carne às vezes está viva demais. Você tem que matar ela, para que o Espírito cresça, para que você viva apaixonado pelo Senhor. Abra sua Bíblia aí comigo, em Hebreus 12, verso 14. Eu anotei uma frase aqui, que diz assim: a santidade é uma terra que seus frutos é para a vida. O que rega essa terra é a oração e a obediência. O pecado também é uma terra que os frutos é para a morte. E o que rega essa terra é a desobediência. Diz assim a palavra de Deus: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se esforce para viver em paz. Se esforce para você não ter problema com seu irmão, com seu vizinho, com seu pastor. Se esforce para andar em santidade. O que os seus olhos têm visto? Quando você está só em casa com o celular na mão. O que tem acontecido com você quando você para de ler a Bíblia e não quer mais pegar nela? O
que tem acontecido quando dá a hora do seu devocional e você não chega no lugar marcado? Quando nós decidimos viver em santidade, nós estamos dando um passo para um grande desafio. É uma decisão que nos leva para a eternidade. Quando você vive em santidade, não é que tudo ao seu redor fica mais fácil, não, querido. Quando você decide viver em santidade, é porque os seus olhos estão na eternidade. Porque a santidade, ela não tem nada a ver com o que está acontecendo ao seu redor, não. Você decidiu viver obedecendo a Deus, e independente do que está acontecendo, você vai permanecer firme nessa decisão. Porque a santidade é algo que está dentro de você. A santidade é você decidiu amar a Deus e viver por Ele e para Ele. E você vai permanecer todos os dias. Por mais que chegue um amigo seu e diga algo, por mais que o seu pai e a sua mãe diga algo para você contra a sua decisão, mas você vai permanecer. Por mais que lá no seu trabalho é difícil, na escola, dentro da sua casa, querido, é luta dentro de casa para muitas pessoas. Mas você tomou a decisão. E essa decisão, ela vai lhe conduzir para um lugar mais perto de Deus. Eu me lembro que assim que eu me converti, a Deusa foi também, se converteu. Graças a Deus, eu ganhei minha mulher para Jesus. Eu me lembro que nós morávamos na casinha de barro. A casa era do pai dela. Casinha baixinha. Do lado tinha uma igreja assembleia. Até hoje eu gosto dos hinos da assembleia, porque nós ouvia mesmo. Lá o povo era zoado. E eu me lembro que eu vinha para a igreja mais a Deusa na popzinha. Pastor Raniel, mais velho aí, lembra? Era uma popzinha preta que nós tínhamos. Pastor Raniel tinha uma amarelinha, não era, pastor Raniel? Pastor Raniel tinha uma amarelinha, eu tinha uma preta, o pastor Cláudio Ivan tinha outra preta. E era eu, a Deus, o Gustavo e a Flávia. Essa chuvinha que você está ouvindo cair, nós pegamos muito, voltando para casa. E eu me lembro que muitas vezes, querido, o diabo, ele joga com você. Muitas vezes eu parava assim, rapaz, bicho, é luta para nós ir para a igreja. E tinha dia que a moto furava o pneu. E era confusão horrível. E eu dizia assim, mas eu vou permanecer. Porque tem hora que parece que tudo ao seu redor trava. Mas a sua decisão é você e Deus. Você decidiu viver para aquilo e você vai viver. E eu me lembro que a gente construiu uma casa. Eu não conhecia quase ninguém na igreja, não tinha nem amizade. E eu me lembro que eu ia fazer a minha mudança. Ah, Deus, aí começa a sorrir. Aí eu me lembro que a gente chegou lá, o pastor Raniel. E ele já chegou com esse jeitão dele. E aí, meu irmão, como é que tá? Eu vim te ajudar a fazer tua mudança. Aí eu olhei assim, rapaz, esse cara não é normal, não. Eu disse, moço, pô, vambora, me ajude. Aí ele entrou dentro da casa. Ele olhou, o que é que nós vamos levar? Aí ele saiu olhando. Quando ele voltou, ele disse, rapaz, bicho, aqui não tem quase nada, né, para levar. Aí eu, não, mas é pouca coisa. Aí tinha um guarda-roupa. Aí ele disse assim, rapaz, bicho, é meu sonho. Quebrar um guarda-roupa desse todinho de murro. Aí eu, é mesmo ele? É, moço, moço, pois quebra esse aí. Moço, pois nós quebramos o guarda-roupa todinho. Acho que era tudo que tinha na mudança, não era, pastor? Quebramos o guarda-roupa todinho. Eu disse, aí, realizou o sonho. Querido, ele me deu um guarda-roupa novo. Até hoje nós usamos esse. É aquele mesmo guarda-roupa, né, amor? Tá para acabar lá, viu, pastor? Só ajeita o outro. Querido, mas o que me surpreendeu, sabe o que foi? Foi ele chegar lá sem ninguém chamar ele. Eu não tinha nem intimidade com o pastor Raniel. Sabe o que é isso? É pessoa cheia de Deus. Uma pessoa que é cheia de Deus,
Ele tem um desejo ardente dentro do coração dele de ajudar o próximo, de ver o próximo bem, de fazer alguma coisa pelaquela pessoa. E eu não consegui esquecer daquele momento que eu fui impactado. Talvez tenha alguém perto de você que está precisando de ajuda. Às vezes você até sabe que essa pessoa está precisando de ajuda, mas às vezes você não estende a mão. Sabe por quê? Porque falta Deus. Querido, se você estiver cheio de Deus, você vai ajudar. Se você estiver cheio de santidade no seu coração, porque só é santo quem tem vida de comunhão com Deus, quem tem vida de devocional, de Bíblia, de oração, quem é dizimista fiel, ofertante. Só tem santidade quem tem essas coisas. E quem tem isso dentro, no coração, ele quer ajudar. Porque quem é santo tem Jesus. E Jesus veio só para ajudar, querido. Jesus, ele veio só para nos amar. Graça, sem nós merecer. Nós pecador, atolado no pecado, em um poço de destruição, como fala em Salmo 40. Mas ele veio e nos deu a mão. Eu digo para Deus, ó Deus, todo dia nós temos que abençoar alguém. Digo ou não digo, minha filha, para tu? Todo dia nós temos que fazer algo por alguém. Não para dizer, hoje eu ajudei alguém, não. Porque isso é ser fariseu. É porque um dia eu estive lá, precisando de ajuda. Porque quando eu falo de uma ajuda, não é apenas uma ajuda financeira. Às vezes vai ser uma ajuda financeira. Mas muitas vezes, querido, uma palavra não vai ter dinheiro que pague. Uma atitude, uma ação sua, uma decisão. Às vezes você ajuda alguém, que aquela pessoa nem sabe que você ajudou ela. Sabe por quê? Porque não precisa ela saber. Não precisa. Porque Deus está vendo tudo. E você está fazendo algo por alguém, não é porque você quer que Deus lhe dê em troca, não. É porque Deus faz isso, Ele ama as pessoas, Ele cuida, Ele zela. E nós temos que ser da mesma forma. Às vezes você tem condição, querido, de ajudar alguém, mas você não ajuda. E de tanto as pessoas não ajudaram a outra, quando você ajuda alguém, muitas vezes a pessoa não quer nem aceitar, porque acha estranho. Você sabia disso? Outro dia a gente estava no supermercado e a mulher foi pagar uma conta e não deu certo, e o cartão dela não passava, e aquele momento, sabe, constrangedor, e aquela mulher amarrou o marido ali no caixa, e a deusa foi lá e disse, testa bem aqui meu cartão para ver se dá certo. Aí deu certo. Parece que o mundo tinha acabado para aquele povo. Não, nós temos que lhe dar o dinheiro de volta, porque, querido, quando a gente faz algo por alguém, não é para você chegar e dizer, eu fiz isso e isso por ele. Não. É para glorificar o nome de Deus. É para glorificar o nome de Deus. Porque nem sempre você vai ajudar com dinheiro. É por isso que você tem que estar cheio de Deus, para você dar Deus, oferecer Deus, para aqueles que estão distantes de Deus. É você se apresentar e ter algo novo, algo fresco, que está aqui nessa palavra, para oferecer para a pessoa. Vai ter hora que Deus vai dizer para você, olha, faça isso. Você vai e faz. Eu me lembro, a primeira vez, a primeira e única, né, que eu não fui mais, a gente foi na Lagoinha. Foi, pastor Raniel? E eu me lembro que eu estava liso. Querida, eu não tinha dinheiro não. Mas eu tinha um Deus sobre a minha vida e o desejo de ir naquele lugar.
E o povo da rede Mensageiro de Deus, tudinho se juntaram. Recardaram o dinheiro e pagaram a minha viagem. E eu fui abençoado naquele lugar. Fui tocado por Deus demais. Mas a atitude deles me ensinou algo que eu pratico até hoje. Não esqueço. Isso queima no meu coração até hoje. E eu tenho vivido dessa forma. Deus, eu quero te obedecer. E eu quero estar pronto para fazer a tua obra do jeito que o Senhor mandar. E eu tenho dito para Ele: Deus, eu não quero que nada desse mundo venha me tirar da tua presença. Eu não quero. Eu quero viver para ti. Eu quero obedecer o meu pastor. Eu quero ser dizimista fiel todo o tempo. Olha, eu cobro muito da deusa que ela cuida das finanças das lojas. Eu digo: deusa, a prioridade não é para... Ela tem um negócio de um boleto, ela tem problema com boleto. Eu digo: deusa, a prioridade não é boleto, não. Ela diz: não, meu amor, eu já tirei o dízimo. Ela já sabe. É o dízimo, minha filha. O dízimo é o primeiro, não é o último, não. Querido, mas quando você anda alinhado com Deus, é tão bom. Olha, o cara que é crente mesmo, de verdade, que tem uma vida de santidade, querido, quando ele vem bem aqui nesse lugar, e ele bota o dízimo, ele volta renovado. Volta ou não volta? O coração dele volta queimando. Sabe o que é isso? Santidade. É por isso que o mundo não entende. Porque só vai entender quem anda no mesmo espírito, quem anda cheio de Deus. Só vai entender quem anda em santidade. E quem anda em santidade anda na contramão do mundo. E é dessa forma que eu quero viver. É dessa forma que eu tenho vivido e vou continuar. Vamos ficar de pé para nós adorar o Senhor um pouco? Quero chamar o Ministério Louvor. Vamos adorar a Deus. Não converse com seu irmão que está do seu lado. A santidade, ela é um lugar em Deus, que só entra neste lugar quem deseja Deus. Feche seus olhos. Nesse momento é um momento para você refletir. Eu quero que você reflita nesse momento no que está no seu coração. Se o que você tem feito, se o que você tem praticado tem sido um caminho de santidade. Se Deus tem se alegrado com isso. Comece a falar com Deus nesse momento. Se você tem algo, algum pecado, alguma coisa na sua vida, algum desejo que tenha atrapalhado você a entrar neste lugar em Deus, peça a Ele nesse momento: Deus, tira isso da minha vida. Me ajuda, Deus, a andar conforme a Tua vontade. Se você ainda não aceitou a Jesus na sua vida, faça como Zaqueu nesse momento. Se levante e diga: Deus, eu quero mudar. Eu não aguento mais viver dessa forma. Eu quero abandonar o pecado. Um dia eu tomei essa decisão. Um dia eu falei: Senhor, eu não quero mais viver bebendo. Deus, eu não aguento mais. Eu não quero mais trair minha esposa. Eu não quero viver mais roubando, enrolando um em outro, mentindo. Deus, eu não quero mais usar arma. Eu não quero, Deus. Eu não quero mais fazer o mal. Eu quero te servir. Comece a falar com Deus nessa hora. Santo Deus e Pai. Senhor, aqui nessa noite, o Senhor está aqui neste lugar. O Teu Espírito Santo está aqui neste lugar, meu Pai. E eu sei, Deus, que nessa hora o Senhor anda sobre este lugar.
E como a tua palavra diz, o Senhor sonda cada coração. O Senhor sonda, meu Deus, no mais